O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, 20 de novembro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência e procurando trazer assuntos que sejam do interesse do nosso município. E nós ainda estamos ainda em tempos de eleições, né? Já sabemos, né, os eleitos, tanto para a cadeira número 1 do Palácio Barão do Nova Friburgo e os 21 que comporão a Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro, né? Esperamos que os ocupantes dessas cadeiras exerçam da melhor forma possível os seus mandatos, porque se fizerem bem, ganharemos todos. Do contrário, perderemos todos, né? Enfim, vamos esperar como se comportarão os eleitos e eleitas em 15 de novembro. E como vem acontecendo já há várias e várias pós-eleições, né? O Pensando procura receber os eleitos para conversar com eles, como pretende conduzir os seus respectivos mandatos. E eu tenho o hábito de começar pela Câmara Municipal. Eu sei que muita gente gostaria de ouvir o prefeito. Eu prefiro ouvir o prefeito mais tarde, quando ele já montou sua equipe, já está prestes a assumir o governo. E eu vou convidá-lo, caso ele aceite. Lá para o meados de dezembro eu o convidarei. Mas no primeiro momento eu preciso deixá-lo mais à vontade, até porque o prefeito eleito, Johnny Maico, ele terá muito menos tempo para preparar a sua equipe, deve estar trabalhando muito. Então eu prefiro começar pela Câmara Municipal, como eu tenho feito já várias eleições, mesmo quando a eleição era em outubro tinha mais tempo. E nas eleições anteriores, como nós tínhamos mais tempo, a eleição era no primeiro domingo de outubro, e para conversar com os 21, eu costumava trazer 2 de cada vez e dava tempo, né? Porque em 10 programas, 10, 11 programas eu resolvia tudo. Mas agora, em função da pandemia, eu só estou podendo trazer um candidato de cada vez. Então eu vou trazendo aos poucos, né? Eu vou convidar todos, alguns antes da posse, outros depois da posse, e aqueles que se aceitarem o convite estarão aqui para conversar com vocês. Mas eu também não posso fazer só programa com vereadores, eu também tenho outras pautas. Então eu vou trazendo aos poucos. E hoje está inaugurando esta série, um dos vereadores que está partindo vai partir para o seu 3º mandato, é um dos mais experientes vereadores da nossa Casa Legislativa, né? Eu acho que foram 9 que voltaram ou 10? 10, voltaram 10. É um dos 10, entre esses 10 que voltaram, ou voltarão, porque a posse é em 1º de janeiro, ele é um dos mais experientes que está partindo para o 3º mandato. No entanto, eu tenho que fazer um registro antes, para fazer justiça a um candidato a prefeito, né? Na segunda-feira, o Zuri Maurer me convidou para participar do programa Cidade Real, para fazer uma análise do pós-eleição. E ele me perguntou o que eu achava que os que não conseguiram êxito, né, os 15 que não conseguiram êxito, o que eles fariam nos próximos 2, 4 anos, se eu achava que eles tentariam concorrer a cargos eletivos em 2022, deputado, estadual, federal, ou iam se preparar para as eleições de 2024, e eu fui falando um a um, eu peguei o celular, fui descendo na ordem de votação e fui falando. Mas teve um nome que eu acabei pulando, e foi um lapso meu, até porque eu estava olhando no celular e eu não falei do Mariozan da rádio. Então eu peço desculpa ao Mariozan da rádio por não ter falado o nome dele, não foi intencional, o Mariozan. Eu simplesmente na hora estava olhando, o Zuri falando, e quando chegou no seu nome, você na tela do celular, eu acabei pulando e não falei. Eu prefiro agora não especular o que eu acredito que você fará, porque isso fazia parte do programa do Zuri.
e não é a minha pauta. Então eu te peço desculpa pelo lapso, espero que você entenda, tá? Não foi nada proposital, mas infelizmente eu dei essa pisada na bola. Feito esse registro, pedindo essas desculpas ao Mariozan, vamos ao programa da noite, né? Que eu chamo, dando o valor que merece a nossa Casa Legislativa, o Pensando recebe um dos eleitos em 15 de novembro passado. Dando o valor que merece a nossa Casa Legislativa. Nós sabemos muito bem, todo mundo imagina que a cidade é governada apenas pelos prefeitos. Não, pela Câmara também. Então eu dou valor e sempre dei. Tanto é que o primeiro Pensando que foi ao ar, lá em 2002, foram os vereadores que o inauguraram. E eu continuo trazendo sempre que é possível. E quem está comigo esta noite é o Cristiano Guenin, que está inaugurando essa série. A quem eu agradeço a presença, até porque imagino que você esteja bem cansado, de ter sido certamente uma campanha cansativa, e você ainda tem muito que fazer, né? Que muita gente pensa que acabou a campanha, o candidato eleito ou não está livre. Não, tem muita coisa a fazer ainda, inclusive prestar conta à justiça, né? Te agradeço pelo carinho, eu te convidei em cima da hora, e você está aqui, como gentilmente faz. Obrigado por ter vindo. Uma boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite aos telespectadores do programa. Sempre muito bom estar aqui, Modesto, participando do seu programa, batendo papo, esse papo pensando de fato Nova Friburgo, as suas demandas, as suas possibilidades e, sobretudo, nesse momento onde nós acabamos de sair de uma eleição, já chegando o ano novo, onde, devido à modificação do calendário eleitoral muito mais próximo, né, do resultado das urnas para o início da gestão, onde muitas expectativas estão sendo criadas, né, com esse novo governo, com a nova composição do Legislativo, e a gente, mais uma vez, participando desse processo. Eu aproveito o programa para agradecer a votação que tive, reforçar a sua fala, né, do cansaço, porque a gente vem de uma campanha totalmente diferente das outras que passamos, uma campanha que foi muito feita também no digital. Eu procurei dividir as visitas presenciais com a questão digital, até para poder proteger as pessoas, porque particularmente eu tenho um público muito na faixa etária do grau de risco, né, dessa pandemia, do vírus, e eu tive que trabalhar de forma um pouco diferente nessa eleição. Então a gente tem agradecido, tem comentado, conversado, e eu tenho meu trabalho também, que praticamente ficou parado aí nesse período, né, que eu estou retomando o escritório, todas essas questões, para colocar aí o carro, o trem no trilho de novo e seguir, né. Você já falou, nós tivemos esse ano uma eleição totalmente atípica, não só pela pandemia, mas pelo fim das coligações, enfim. Foi uma eleição que muita gente temia até que ocorreria uma grande evasão de eleitores, que acabou não acontecendo. Os números não são muito superiores da eleição passada, quando não tinha nada disso. Você já começou a falar, mas como é que foi esse sentimento de fazer uma eleição tão atípica? Eu sei que você usou bem as redes sociais, até porque eu recebi muito material seu. E você sabe usar as redes sociais, né? Isso você... Tem negócio, você está acostumado a falar na latinha do rádio, de televisão, né? Então isso te dá uma facilidade que outros não têm, né? Mérito para você, né? Mas fala um pouco mais sobre essa eleição atípica. Modesto, dois fatores preponderantes, né? Primeiro, a pandemia, e o segundo, a conjuntura que se criou devido às modificações da legislação eleitoral, né? A pandemia, Modesto, para quem teve um pouco de cautela, não vou dizer que prejudicou, mas limitou muito as ações, né? Outros não estavam preocupados. Outros estavam fazendo campanha como se nada estivesse acontecendo, né? Mas pelo ponto de vista da questão eleitoral, nós tivemos aproximadamente quase que 600 candidatos a vereador, 16 candidatos a prefeito. Uma tradição da política de Nova Friburgo é a ida à feira de olaria nos domingos.
E nessa eleição, assim, ficou insuportável, porque você via mais candidato do que propriamente as pessoas na feira. Eu fui até para verificar isso, né? E olhei aquilo, eu fiquei assustado, eu fiquei parado, só vendo, não panfletei na feira, porque as pessoas vão à feira para comprar e o feirante quer vender. A última coisa que o feirante quer ali, o consumidor, é saber de político. Mas é uma tradição, né? É uma verdade. tradição. Então, isso, em determinado momento, eu fiquei olhando aquilo. Teve um momento que tinham 7 candidatos a prefeito com suas equipes na feira. Olha que ponto, né? Que coisa que a legislação acabou fazendo, né? Enfim, então eu acho que essa eleição, do ponto de vista da legislação eleitoral, ela foi um teste que foi feito aí pela Câmara dos Deputados e o Senado. Eu creio que haverá modificações. Não dá para se manter esse formato. Haja visto o Brasil já ter, se eu não me engano, Modesto, 33, 34 partidos. 35 registrados 35, e 70 tentando. Olha que loucura. Não cabe, não suporta. Não cabe, é impossível. O sistema eleitoral brasileiro não suporta tantas candidaturas, não suporta. Por mais que a nossa Constituição garanta o pluripartidarismo, né? A gente tem que criar outros mecanismos, talvez aí as cláusulas de barreira, enfim, não dá para ser dessa forma, porque isso está desacreditando a política. Você está certo. Você vê uma coisa, dos 21 eleitos para a nossa Casa Legislativa, tem 16 partidos representados. Exato. Os partidos que fizeram, foram 2 ou 3 partidos, acho que são 21, me parece que tem 4 partidos que fizeram 2 vereadores. Exato. Tem gente que vai ser líder dele mesmo. Exatamente, Então, o caso nosso. Você é o único, o PMDB, o MDB só tem você. Enfim, eu também concordo com você que o Congresso terá que fazer uma modificação e torcer para o STF não se meter, porque em 2005 o STF se meteu e atrapalhou, né? Exato. Então a gente sabe que o STF, quando se mete em política, costuma fazer bobagem. Cristiano, ao longo desse segundo mandato, você se manteve ao lado do prefeito Renato Bravo, inclusive assumindo secretarias. Eu não vou entrar no mérito, porque as urnas deixaram claro que foi um governo rejeitado pela grande maioria da população, tanto é que ele obteve pífio 3.500 votos. Em algum momento você chegou a pensar em abandonar o barco Renato Bravo, como fizeram alguns políticos, inclusive este ano, vereadores mesmo, né? Pularam do barco esse ano, ou pularam no barco no final do ano passado. Você temeu que isso poderia te atrapalhar a sua reeleição? Modesto, foi boa a sua pergunta, né? O nosso partido, o MDB, há 4 anos atrás, nós elegemos 3 vereadores, né? E naquele momento, nós recebemos um convite do prefeito para integrar o governo, porque o prefeito se elegeu, não tinha um grupo grande, e convidou o MDB para fazer parte do governo, né? Numa aliança partidária, que é uma coisa completamente rotineira, né, na política brasileira, haja vista o que a gente já vê lá em Brasília, com os partidos do centro apoiando os partidos da direita que compõem o governo Bolsonaro. E assim o fizemos. Demos um voto de confiança e fomos para o governo. Eu assumi a Secretaria de Assistência Social no primeiro momento, depois a Saúde, e fiquei pouco tempo na Casa Civil, e montei a equipe, porque, óbvio, quando você entra em alguma coisa, ainda mais para gerir, para governar, você tem que ter a sua equipe de confiança, e assim nós fizemos, participamos. Claro, Modesto, que nós queríamos que o governo fosse exitoso, que fosse um governo mais presente, coisa que pecou, e o próprio líder pecou. Ele não foi para a rua. Ele deveria ter ido para a rua, encarar, olhar de frente, ele não fez isso. E as urnas disseram e confirmam isso que eu estou dizendo, né? Porque não pense que qualquer pessoa que sente na cadeira número 1, ele vai resolver todos os problemas da cidade, porque isso não vai. Mas se ele se apresenta, se ele não foge do problema, se ele encara de frente,
ele consegue ter na população a confiança que precisa para governar. Coisa que Renato, infelizmente, deixou passar, né? E teve algumas questões importantes no governo dele. A gente não pode desmerecer tudo também pelo resultado da eleição. A gente tinha, por exemplo, obras no Raul Sertã que estavam paralisadas desde 2011, que estão já em fase, pelo menos do ponto de vista da obra já concluída. Agora o novo governo vai inaugurar o funcionamento pleno. A questão da legalização dos imóveis da Grande Spinelli, que se arrastava desde 2007, foi concluída agora. Então, assim, algumas coisas aconteceram, né? Faltou a comunicação, chegar para todos. Isso, infelizmente, não aconteceu, né? E isso foi desgastando o governo. Seria muito cômodo para mim, depois que, né, de todo esse período lá, com ele voltar para a Câmara, tomar uma postura de abandonar o barco, né, como no linguajar popular, né? Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu levo isso para a política, é que lealdade não tem preço. Não é lealdade com coisas erradas. Até porque a todo instante que estávamos no governo, seja nas secretarias ou na Câmara defendendo o governo, a gente acreditava nas propostas, naquilo que poderia acontecer. Tanto é, Modesto, que reforça essa minha posição, é que em momento algum na Câmara, eu como líder de governo, eu orientei a reprovação de qualquer requerimento de informação da oposição. Todos que a oposição protocolou, eu encaminhei para aprovar. Isso aconteceu. Eu votei contra as contas do prefeito Renato Bravo, que foram reprovadas pelo órgão técnico, que é o Tribunal de Contas. Então, eu poderia muito bem ter pulado do barco com medo eleitoral, mas eu não fiz isso. Eu me mantive firme, leal, e infelizmente a coisa não. O MDB caminhou na coligação com ele, né? Apesar de nós tivemos muito problema da parte organização da campanha eleitoral, mas o tempo do partido, tudo que nós podíamos fazer, foi feito. E, enfim, acredito que eu possa ter tido algum tipo de problema com isso, de voto, de rejeição, mas eu confio muito mais no meu tato, no meu trabalho que eu desenvolvo, do que quaisquer rejeições de prefeito A, B ou C que possam colar em mim. Independente de quem quer que seja, que esteja lá, e do meu posicionamento político. Então, eu acredito que possa ter tido sim uma parcela aí que não votou em mim por isso, mas a gente conseguiu renovar o mandato com essa posição equilibrada e verdadeira, que eu acho que é o que falta muitas das vezes em alguns setores da política pública, né? Da política eleitoral. Eu vou falar duas coisas que você disse aí. Uma, eu confio muito, desde que a pessoa, eu me imbude, eu aceito uma incumbência, faço um acordo, a menos que seja uma coisa errada, eu considero a lealdade uma obrigação. Então, eu cansei de falar aqui no programa que eu não gostei desse ato. Pessoas que pularam no barco por interesse meramente eleitoral. Isso é um ponto. E segundo, evidentemente, o prefeito cometeu falhas graves na comunicação. Eu mesmo tentei várias vezes trazê-lo ao programa, não que aqui ninguém tenha obrigado, a pessoa vem que quer, mas ele não vinha aqui, ele só ia em locais onde ele pudesse só falar. Então, para mim, eu não sei o que aconteceu com o Renato, que é uma pessoa que no trato é uma pessoa gentil, sabe falar bem, é um bom orador, mas se escondeu de tal forma que, pelo jeito, acabou se escondendo dentro da urna também. Cristina, você acabou de falar do MDB. Você foi o único eleito pelo partido. O MDB, em outras épocas, chegou a ser o partido dominante na cidade, né? E não ocorre mais isso. Um partido que já fez vários vereadores, dessa vez fez só você. Agora, você acredita que numa eleição municipal isso é tão importante para o eleitor? O eleitor não está nem para o partido, vota na pessoa e fim de papo?
Sim, Modesto. Eu creio que a eleição municipal ela tem um viés um pouco diferente. Apesar de que nos últimos anos estão tentando, né, trazer essa questão nacional para a cidade, para os municípios. Mas é só você ver o mapa das eleições. Se você analisar o resultado das eleições, você vai ver que não cola. Por exemplo, nós tivemos 2 candidaturas aqui na cidade majoritária atreladas ao governo federal. Nenhuma das 2 decolou. Mesmo que eu reporte que a candidatura do André foi uma candidatura que logrou um êxito em termos da candidatura da delegada Daniele Bessa, que era a grande, vamos dizer assim, a que trazia consigo a questão do bolsonarismo, né? No primeiro momento. A população não transferiu, não deu aqui. O deputado federal do PSL aqui na cidade, que foi eleito em 2018, né? Oi. Ele teve mais votos do que os 2 candidatos a prefeito agora juntos. Então eu penso que aquela onda toda que estava em 2018, ela já está mais baixa e que essa interferência ela não é fator preponderante nas campanhas municipais. Nem mesmo a esquerda também, né? Não, também a esquerda teve também não logrou esse êxito todo. Não se pode, na eleição da Maiara, que foi a vereadora mais votada pelo PT, não se pode creditar esses votos dela ao PT, ao partido. Até porque a candidata a prefeito do partido tem menos votos que ela. Menos votos que ela, exatamente. Então eu creio que essa questão, essa polarização, né, a nível de esquerda e direita, ela é muito mais latente a nível estadual e federal. Não entra no município. O município é mais capilar, é mais olho no olho, é mais a pessoa. Eu penso assim, até porque eu voto assim também no município. Eu voto naquele candidato que eu entenda que vá fazer o melhor mandato. Eu não olho muito a questão do partido, não. Evidentemente, tem alguns partidos que é difícil votar, né? Sim. Que é complicado. Eu mesmo tenho candidatos aí que partido que eu me dou bem e eu falei com ele, não posso votar em você por causa do seu partido. Mas está na hora do intervalo? Então vamos para o rápido intervalo. Na volta continuaremos a nossa conversa com Cristiano Guerin, que retornará à Câmara Municipal, vai manter, é verdade, ele continua vereador até dia 31 de dezembro, e em 1º de janeiro assumirá, sim, um novo mandato, né? Irá para o 3º mandato. Voltamos já. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com anti-reflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld e People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo.
Bem, estamos retornando com essa conversa com o Cristiano Guenin. Guenin, eu já falei, nós conversamos, sabemos que nós teremos 16 partidos representados lá na Câmara, né? Então, tem algumas perguntas. Primeiro, né? Eu não sei o que você acha. Eu acho que é partido demais. Agora eu pergunto, como é que se mantém um entendimento com 16 partidos? Porque a maior parte ali tem 4, só tem 4 partidos elegeram 2 vereadores. O restante é um vereador, mas todos esses partidos normalmente têm cúpulas partidárias. Como é que você imagina que serão essas negociações com essas cúpulas partidárias? Modesto, do ponto de vista da Câmara Municipal, vai ser um diálogo amplo, né? Desde a composição de comissões até composição de mesa diretora, toda essa questão, né? Entendo que o nosso regimento interno ele precisa de ajustes para que não fique uma sessão cansativa, porque com 21 cadeiras, o tempo de tribuna, tempo de hora livre, essas coisas todas, acabam tomando mais o tempo da sessão em si, onde o que é mais importante deva ser priorizado, que é a aprovação de projetos, o debate dos projetos, os ajustes dos projetos. Não que o posicionamento político na tribuna não seja importante, até porque muitas vezes ele é apenas teatral, ele tem mais o viés eleitoral do que propriamente uma coisa mais propositiva. Então a gente precisa priorizar, sim, a parte da ordem do dia, onde se aprova o projeto, debate o projeto, do que essa parte da tribuna livre, né? Da tribuna, do horário dos vereadores se pronunciarem. E entendo que, chegando a um bom consenso, um diálogo, que eu acredito no diálogo, Modesto, eu acho que o diálogo ele abre muitas portas. Quem está na vida pública e na política, ele não pode deixar de dialogar, ele precisa dialogar com todos, com todos. O diálogo sempre é o melhor caminho, o equilíbrio. E eu vou tentar, até pela minha experiência no Legislativo, estar levando isso para os mais jovens, que estão entrando no primeiro mandato, para fazer com que nós possamos avançar nesse sentido, né? Eu sempre fui uma pessoa de diálogo e vou continuar exercendo dessa maneira o mandato. É uma questão vai por esse caminho, né, desse monte de partido, muita negociação não vai ser necessária. O futuro prefeito saiu, ainda é vereador até 31 de dezembro, mas o futuro prefeito saiu dos bancos da Câmara Municipal. E como é que você imagina que ele vai fazer para se entender com vereadores de origem partidária tão diferentes, hein? Pois é, Modesto, é um desafio que entendo que ele terá, até porque o discurso dele, enquanto vereador, na campanha e agora em algumas entrevistas, não é dos mais agradáveis ao diálogo. Pelo menos é o que eu tenho assistido já em algumas oportunidades. Não se pode misturar o posicionamento pessoal, o posicionamento que ele venha a ter uma impressão com a questão institucional. Precisa conversar com a Câmara, sim. Tem que ter esse diálogo aberto com a Câmara. Não se pode querer... Eu lembro muito de 2003, não me recordo. Primeiro mandato de Saudade Braga. O primeiro, né? Que foi aquela queda de braços. Foi. Ela chegou, eram 19 vereadores, ela chegou a ter 15 contra ela. Pois é, não se pode chegar a esse ponto, né? Porque a cidade não ganha com isso. O prefeito tem que ter a sabedoria de conversar com o Legislativo, mas não da maneira que achou
que um diálogo com o legislativo sempre vai ser no sentido de eu não vou dar cargo para ninguém, não é nada disso, não é isso. Ele tem que conversar, ele tem que abrir, tem projetos que chegarão e voltarão. Ele não pode querer ter o legislativo como um inimigo dele, até porque o mandato dele vai servir de espelho para muitos vereadores agora. Vai servir de espelho, né? Eu mesmo vou me espelhar em muita coisa que ele fez, que eu acho bacana. Óbvio que algum tipo de postura, de fala de cada um, eu sou uma pessoa muito reservada, eu tenho a cada dia melhorado mais no controle do que você diz, porque depois dito é uma flecha lançada. Mas essa sabedoria, isso aí eu acho que ele vai com o tempo, ele vai amadurecer no cargo e ele vai ver que muita coisa que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer. E aí não consegue, não é porque tem alguém, como ele gosta muito de dizer, que faca no pescoço, chantagem, não é nada disso. Tem que conversar, tem pautas importantes que precisam avançar nessa cidade e que muitas vezes eu penso diferente de você e vou tomar uma posição contrária ao seu interesse, né? Mas eu creio que ele vai ter essa inteligência. A gente tem que pedir muito a Deus, Modesto, para abençoar o prefeito, sabe? A própria Câmara de Vereadores tem esse entendimento de que a gente está num novo momento, que tem que chegar numa união para que a cidade possa avançar. Porque senão nós vamos passar mais 4 anos aí só olhando para a eleição futura. E isso não é bom. Tem uma questão, você já falou sobre isso. A gente sabe muito bem, falando do futuro prefeito, que ele fez parte daquele famoso quinteto, né? Que foi um quinteto que praticamente passou o governo Renato Bravo inteiro fazendo forte oposição a ele, tendo você um defensor do governo. Eu não vou entrar no mérito se o quinteto estava certo ou errado, porque isso já falei muito ao longo do tempo. Como é que você imagina agora que será quando vocês assumirem o futuro mandato, passando o Johnny Magno da situação de pedra para vidraça? Será que vai conseguir lidar bem com isso, né? Modesto, o tempo vai dizer, né? Porque quando você está lá, porque assim, eles apontaram muitos problemas, e não que não houvesse, tinha problema. E ele, por ser conhecedor desses problemas, a gente imagina que ele vai dar solução a esses problemas de forma mais rápida. Até melhor do que uma pessoa que ganhasse a eleição que não estivesse na prefeitura. Ou melhor, que não estivesse já dentro do poder público, né? Como, de repente, uma pessoa como, assim, um outro candidato que não fosse vereador, né? Que ganhasse a eleição para a prefeitura, que teria um tempo de ambientação. O prefeito Johnny, não. Ele estava no mandato de vereador, ele conhecia tudo que estava acontecendo e apontou e denunciou. Então, ele está muito mais perto, ele sabe muito bem dos problemas. Agora a gente vai saber se ele vai saber também das soluções. É o que a gente espera. E a gente vai estar lá para ajudá-lo a chegar nessas soluções. E também para lembrá-lo principalmente e o seu grupo, né? Para não deixar esquecer, porque às vezes esquece, né, de alguma coisa. Mas a gente vai ter esse trabalho de estar lembrando, né, de estar comentando e estendendo a mão para ajudar, Modesto. Até o pessoal tem achado que, porque foi até toda essa questão da eleição dele agora, como você bem disse, de pedra para vidraça, que pode haver questões pitorescas, vamos dizer assim, do mundo da política, né? Mas da minha parte, não. Jamais vou fazer política pela política, eu não gosto disso. Eu estou disposto a ajudá-lo. A cidade precisa avançar, mas a gente precisa também fazer com que ele cumpra tudo aquilo que prometeu. Como eu disse na Câmara na última semana,
Se ele conseguir cumprir 10% do prometido, a cidade já vai avançar. Porque o plano de governo é fantástico. 10% eu já vou me dar por satisfeito e acredito que a população também. Querendo ou não, o quinteto se desfez. Primeiro, pela eleição dele. Já virou um quarteto. Segundo, porque o professor Pierre não foi eleito. Então virou um trio, né? Exato. Esse trio, como é que você acha que esse trio vai se comportar agora? Será que eles vão dizer amém a tudo ao futuro prefeito ou eles vão querer manter uma certa independência na crítica? Modesto, eu creio... Você conhece os todos muito bem. Sim, eu creio que agora chegou a hora da gente ver a coerência. Né? Quem tem e quem não tem. Isso vai ser revelado em breve. Né? Eu quero muito convidar os vereadores da situação para fazer idas na maternidade, no Hospital Raul Sertã, no Ministério Público para denunciar. Eu quero estar contando com eles nesse trabalho. Se eles continuarem nessa linha, perfeito, a coerência vai ser atendida. Né? Então a gente vai ver que, de fato, a eleição de um quadro deles não interferiu, né, na conduta deles dentro da Câmara. Mas só o tempo vai dizer, Modesto, eu não posso falar aqui por eles, né, mas vamos ver essa coerência como vai ser. Né? Eu, como cidadão friburguense, eu não quero dizer que os três têm que virar do dia para a noite e dizer amém ao futuro prefeito. Mas, de certa forma, eu espero que eles se mantenham coerentes ao discurso deles. Não que critique o governo por criticar, mas, como eles estão mais próximos do futuro prefeito, possam chegar até reservadamente, prefeito, isso aqui não funciona assim. Pelo menos isso eu espero que eles façam, porque eu acho que ajudarão a Nova Friburgo. Exato. Não é que eu queira que eles mantenham o discurso que eles mantiveram nesses últimos 4 anos, mas que eles, pela proximidade que eles têm em relação ao futuro prefeito, que eles façam esse papel. Que eu já vi acontecendo na Friburgo e aqui na nossa cidade, já vi de perto isso e ajuda bastante. Eu já vi gente de oposição que debatia na Câmara, mas depois saíam para jantar junto para discutir situações. Sim. Você sabe, na época que nós tínhamos 2 grandes líderes e eles se debatiam. Mas eu sei, eu não vou ficar dizendo nome, saíam discutindo no plenário, depois agora vamos sentar para ver como é que a gente resolve isso, para vocês que são ligados ao prefeito, conversar com ele para dar um jeito. Isso eu espero que eles façam, né? Até porque eles já têm conhecimento, ajuda bastante. Uma fala importante do prefeito, que eu reporto importante, é que ele não vai interferir nos caminhos do legislativo, que é um poder diferente e que ele não vai ter interferência ali. Agindo dessa forma, ele já demonstra coerência, né? E eu acho isso bom, acho isso positivo, né? E eu creio, Modesto, que a maioria ali dos que se elegeram tem uma responsabilidade com a cidade, o posicionamento dos novos vai ser importante, né? E eu creio que a gente vai conseguir avançar sim. Tem outra questão, 3 candidatos foram reeleitos e faziam parte da coligação majoritária, né, que era o MDB e o PP. Né? Você foi eleito e mais a Vanderleia e o Isaac Demani. Alguém me perguntou ontem, mas será que eles vão fazer um trio de oposição? Eu falei assim, eu não sei, né? Isso aí é uma questão deles, né? Mas você imagina Vanderleia e Isaac Demani, vocês fazendo o papel desse quinteto? Modesto, eu desde o meu primeiro mandato, eu acho essa palavra situação e oposição, essa nomenclatura, eu não gosto muito de rotular dessa maneira, sabe? Claro que na cultura política é entendido dessa forma, porque a palavra oposição, ela soa como uma coisa muito forte, né? Parece que a gente é contra tudo. E não é bem assim. Eu entendo de outra maneira, né? Eu posso falar pelo MDB, o meu partido, que sou o presidente e também o único vereador.
o MDB ele não fará parte do governo Johnny Michael. Ele não fará parte da base de governo do novo prefeito, né? E não quer dizer isso que eu estou aqui declarando oposição ao governo, não é isso, né? Quando nós, em 2017, sacramentamos uma aliança com o PP, ali o MDB fez parte do governo e governou. Tem seus méritos, tem seus deméritos no todo, né? Mas, nesse momento, eu posso te afirmar isso. Hoje o MDB ele não integra e nem, a princípio, pensa em integrar a base de governo do prefeito do PRB, do Republicanos, né? Pelo PP, eu não tenho a informação do que o PP vai fazer. Também não creio que são perfis oposicionistas, vamos dizer assim, né? Contundentes, de cobrança. São mais por um equilíbrio, mas não aquela oposição, como você mencionou, que foi feita pelo G5 à época, né? Eu conhecendo o Isaac Demane e a Vanderlei, já estão no terceiro mandato, o Isaac Demane tem até relações, ele tinha uma tia que era parente da minha família. Eles não têm perfis de serem, digamos, aquele combatente aguerrido que voa à luta, não, né? Eles são mais pessoas mais do diálogo, né? Eu também não acredito que eles possam fazer isso, mas nunca se sabe, né? Vamos falar de uma outra questão. Você sabe que lá na Câmara você teve bons embates com esse grupo, né? E recebeu muitas críticas deles, muitas vezes. Inclusive, quando você estava atuando como secretário de saúde, você sabe disso. Mas você sabe também que uma parte da mídia também pegou no teu pé, né? Você considera que sua reeleição pode ser uma resposta à atuação desses que algumas vezes de forma acalorada, ou sair um pouco até do bom nível de relação, e mesmo gente da mídia fazendo críticas mais contundentes? Você acha que você está dando uma resposta a eles, ou você não fala isso? Não, Modesto, eu não penso dessa forma como resposta, né? Os meus votos, a minha reeleição é fruto do meu trabalho, né? Eu sou uma pessoa de diálogo, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito transparente, muito acessível, e eu não vejo dessa forma, por mais que possa ter esse cunho, né? Mas eu não vejo assim, respeito todo mundo, me dou bem com todo mundo. Obviamente que os embates existiram e tendem a existir, né? Mas eu vou continuar nessa linha, equilibrada, sem ofender ninguém, tocando a minha vida, tocando o meu mandato, né, que não é meu, é da população de Friburgo, que me colocou lá de novo, naquilo que eu acredito. Eu sou um condutor de uma vontade de uma parcela da população. E eu vou continuar dessa maneira, da mesma forma que fiz até hoje. Naquilo que eu entender bom, legal, e a gente vai trabalhar assim. Mas você sabe que eu posso falar isso, que a gente acompanha o meio, que a sua eleição, pessoas torciam bastante contra você ser reeleito, né? Você sabe disso. Sim, é normal, é da política. É da política, isso aí. E muitos hoje não estão, né? Não foram reeleitos, né? Isso deve doer mais ainda, né? Mas eu estou falando, não é só de eleito, não. Estou falando de gente mesmo de fora da mídia. Eu estou falando de gente da mídia mesmo. Sim. Mas esse sentimento eu não carrego comigo, Modesto, porque deve ser um sentimento muito ruim mesmo, né? Eu acho que você está certo. Eu falo sempre aqui, eu faço um trabalho que naquilo que eu entendo que eu devo criticar, eu falo mesmo, eu não sou de esconder o que penso, mas eu não gosto de ficar perseguindo. Infelizmente a gente vê isso às vezes acontecendo na mídia, né? Pega alguém para perseguir e fica em cima. E eu não gosto desse tipo de coisa, mas cada um pensa do jeito que acha que deve ser, né? Voltamos daqui a 2 minutos.
Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônico. Você pode mandar um WhatsApp o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar. Você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Estamos retornando, conversando com o Cristiano Guerin, pois vamos para o último bloco. E vamos agora falar de decisões importantes que os futuros tomarão logo nos primeiros dias, após 1º de janeiro, que é a composição da mesa diretora da Casa Legislativa, principalmente elegendo seu presidente. Primeiro vamos falar de uma medida que vocês tomaram, que eu considerei salutar, que foi tirar a eleição do dia da posse, que é uma data festiva. E ano passado nós tivemos lá um barraco indesejável. Eu mesmo conheço a esposa de um vereador que saiu e falou que não conseguiu ficar no ambiente, que ela foi para lá para festejar a eleição do marido e viu um embate desnecessário. Então penso que vocês foram sábios em deixar essa discussão para ser entre vocês lá. Já é uma vantagem. Eu não sei o que diz o regimento interno, ou se isso está na lei orgânica. Me parece que está no regimento interno, parece que são 2 ou 3 sessões depois, né? Não, vai ser já no dia 4 de janeiro. 4 de janeiro, ou seja, mas não vai ser na festa da posse. Primeiro dia útil após isso, a posse. Isso, ou seja, então o dia da posse é um dia festivo, é um dia para vocês levarem a família, para a população ir lá festejar a democracia. Então acho que foi uma medida, tenho certeza que foi uma medida correta que vocês tomaram. Mas como é que você vê essa montagem dessa mesa diretora com tantos partidos diferentes envolvidos, tendo 10 com experiência, uma que tem uma experiência, a Priscila Pita passou lá um pouco por lá, mas outros 10 não têm experiência nenhuma do Legislativo? Modesto, essa eu até comento que é uma eleição, na verdade, já estamos em campanha, né? Para a presidência, mas é uma eleição mais difícil do que a eleição do dia 15. É interessante, mas ela vai ocorrer. No dia 4... Obrigatoriamente tem que ocorrer. Tem que ocorrer. Dia 4 de janeiro nós vamos ter uma mesa diretora eleita, né? E é normal, é salutar os partidos começarem a se reunir, conversar, pedir apoio e de um, de outro. Penso que não que seja uma regra, que seja proibido, né, um novato de primeiro mandato virar presidente, mas a prudência, né, a vivência dentro da Câmara direciona já para que seja uma pessoa que já tem um conhecimento da Casa Legislativa. E aí, posteriormente, sim, todos os outros poderão concorrer num outro momento, no segundo, porque a eleição é bienal, né? Isso, é bienal. Então, até por uma questão de entendimento, né? Mas é um processo de diálogo intenso até o dia da eleição. Você falou algo aí que a gente tem aquele ditado, né? Que pato novo não mergulha fundo. Não mergulha fundo. Eu também penso que não ajudaria em nada a casa eleger um novato. Não tem nada contra os novatos. Mas eu mesmo faço parte de uma entidade que a gente separa bem o novato para ele aprender primeiro onde ele tomar certas posições.
E não acho que seja saudável que saia dos 11 que estão chegando. Eu incluí até a Priscila Pito, que passou por lá, mas para mim a experiência dela é mais de um novato, né? Apesar de ela já ter uma pouca vantagem, que já conhece melhor, mas para mim manda o bom senso que o presidente seja um dos 10 atuais. E nesse sentido, né, eu pergunto, você tem interesse nesse cargo? Sim, Modesto, eu sou candidato à presidência, já lançado por um grupo de vereadores. No entanto, a gente trabalha, né, para conquistar, né, o número mágico, para a gente poder obter esse êxito, mas não é uma coisa, não é um fim em si mesmo, né? A gente sabe que o diálogo precisa ocorrer, e se houver uma outra composição com maiores chances e que seja benéfica para casa, que seja uma mesa diretora que tenha equilíbrio, que tenha um preparo, que dignifique o poder legislativo, que não use a presidência da Câmara para fazer um palanque político eleitoral. Se não for, eu estarei dentro sem problema algum. Se o meu nome for o mais viável, eu estou preparado para o desafio de assumir a presidência da Câmara sem sombra de dúvidas. Até porque eu já tive na cadeira mais espinhosa do serviço público, que é a Secretaria de Saúde. Muitos dizem que né? É mais difícil que ser prefeito. Exatamente. Então eu tenho preparo, eu sou advogado, tenho formação, eu tenho pós-graduação em Direito Público, estou terminando uma outra pós-graduação. Então eu me sinto muito preparado para representar o Poder Legislativo na sua cadeira número 1. Obviamente que eu tenho que convencer os meus pares de que eu sou um nome apto a exercer esse cargo, né? Mas, volto a dizer, não é um fim em si mesmo. Tenho que ser porque tenho que ser. O meu nome surgiu naturalmente em algumas conversas e a gente já começa a avançar nesse sentido. O Zuri, na segunda-feira, eu fiz o programa com ele, depois de nós termos ficado 6h30 no domingo aí, né? Porque o que o TSE fez foi uma brincadeira, né? Aquilo é impensável, né? Eu pensei que eu estava nos Estados Unidos. Mas na segunda-feira nós fizemos um programa que o tema era pós-eleição, né? Ele me perguntou como é que eu viria, como é que eu enxergava essa montagem da futura mesa diretora, né? Eu deixei claro, sem nenhuma, digamos, dizendo que não pode ser os outros 20, né? Mas eu deixei claro que penso do grupo dos 10 que foram reeleitos, você é um dos mais preparados e isso a gente tem que reconhecer. Tá, agora, eu não voto na mesa diretora, eu não estou desmerecendo que não possa ter outros, né? Com certeza. Mas, por tudo que você já fez, você certamente é um dos preparados para exercer o cargo. Não sei se pensarão assim os outros 20 vereadores, né? Exato, é uma eleição interna, né? Isso, então pode ser que eles pensem diferente, né? Exatamente. E outra questão, você disse que eu não ouvi falando isso, né? Mas você disse, me parece que o prefeito já teria dito que não vai se intrometer nas coisas do legislativo. E, de um modo geral, não é muito comum que o prefeito não faça isso, né? Pelo menos eu conheço prefeitos que fizeram seus presidentes, porque o presidente tem uma importância muito grande para o prefeito, né? Afinal, é ele que monta a pauta, ele conduz os trabalhos, ou seja, você mesmo falou do exemplo que nós tivemos aí no início do governo Saudade, que o presidente da casa se indispôs com a prefeita e ela sofreu muita dificuldade. Então, duas questões. Você acredita realmente que o Johnny não vai se envolver nessa eleição? Modesto, acredito. Acredito sim. Acredito que ele é muito firme nas suas posições, né? Pelo menos demonstrou isso até agora. Ele sempre disse
que o segmento religioso que ele pertence não interfere e não vai interferir nas escolhas dele. Ele disse que o partido que ele pertence não interfere e não vai interferir nas escolhas dele. E ele já cansou de dizer que ele não tem conversa com o vereador. E você sabe muito bem que outros vereadores, em outros momentos, outros prefeitos em outros momentos, para poder ter a maioria na Câmara, até mesmo para uma eleição, teve que fazer concessões. E volto a dizer aqui, isso não quer dizer que essas concessões sejam coisas ilícitas. Não é. Não é. Porém, o prefeito eleito se mantém muito nessa linha. Não vou fazer. Então, como ele já demonstrou isso até aqui, eu creio que ele vai se manter. Porque se ele mudar na prática, se ele não usar na prática o que ele usou no discurso, vai ser uma decepção muito grande. Muito grande. E eu creio que ele não vai querer decepcionar o eleitorado que acreditou nele já agora nesse primeiro momento. Tem uma questão que eu até escrevo numa coluna do Jornal de Conselheiro e vai ser publicada essa semana e eu falo disso. O prefeito Johnny Maia, futuro prefeito, foi eleito por cerca de 15% do colégio eleitoral friburguense. 15%. Então, esses 15% confiaram que ele será um bom prefeito. Os outros 85% não quer dizer que são contra ele, mas tiveram outras preferências, Exato. Inclusive de não votar, de anular o voto, votar em branco, ou seja, para 85%, 15% acredita que ele vai fazer um bom mandato. Os outros 85% estão na expectativa. Então, para ele chegar de frente e bater com a Casa Legislativa, se ele tivesse, eu acredito que se você tem uma força popular, como teve, por exemplo, quando tem 2 turnos, né? Que isso demonstra, como é o caso do Bolsonaro, que teve cerca de 55 ou 57 milhões de votos, ele tem uma força que ele está atrás dele, mas o prefeito futuro não terá essa força. Então, certamente, o diálogo vai ter que prevalecer até que ele, eu torço para que ele consiga trazer para o lado dele esses 85% que estão, de certa forma, indiferentes, mas esperançosos. Eu estou esperançoso, Johnny, que você faça um bom trabalho, você é uma pessoa muito inteligente, preparado, tem um nível cultural muito bom, é uma pessoa, isso aí, é uma pessoa de origem humilde, sabe da dificuldade. Para mim, você tem todas as qualificações para ser um bom prefeito. Mas é importante o diálogo, né? Então, isso aí a gente só vai saber, porque uma coisa é ser vereador, outra coisa é ser prefeito, né? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Nós somos conterrâneos ali do Lazareto, São Cristóvão. Nós praticamente crescemos juntos ali. Isso aí. Então, tanto a minha quanto a origem dele é uma origem humilde. E, graças a Deus, a gente pôde galgar espaços até então impensados em qualquer realidade aí de pessoas que vieram de uma origem mais baixa, do morro, né, e chegar a ser vereador, prefeito. Isso é muito bacana. Eu também acho. Ele, inclusive, é meu colega de profissão, né? Nós somos engenheiros mecânicos formados pela mesma universidade. Sai um engenheiro e entra outro, né? Sai um engenheiro e entra outro. Eu espero que o outro engenheiro seja mais habilidoso em lidar com as questões que o Renato, infelizmente, não foi. E eu deixo claro, Johnny, você tem aqui o Pensando, como você já veio várias vezes, e estará à disposição sua como prefeito. Eu não trouxe Renato Bravo aqui porque ele não quis vir. Eu tentei, os contatos que eu tentei com ele para trazê-lo sempre foram infrutíferos, chegou a um ponto que eu desisti, né? Que eu convido você para ir na minha casa uma vez, você disse que não vai, eu aceito. Convido uma segunda vez, você disse que não vai, eu fico pensando. Convido a terceira vez, você não vai, eu pensar, o camarada não quer ir na minha casa. Então, você larga para lá. Foi assim que eu fiz com o Renato Bravo. Depois de várias tentativas, ele não quis vir, respeitei. E espero que o Johnny tenha mais sabedoria nesse ponto do que teve o Renato Bravo, tá bom? Estamos chegando ao final. Quero agradecer a sua presença, Cristiano. Eu sei que você saiu de uma batalha grande, como você diz, agora você tem que reconstruir
esses meses que você ficou afastado do seu programa de rádio, Escritório, do seu escritório, mandato, enfim, de tudo que você faz. Quero agradecer o Johnny que está comigo aqui e o Marconi JR, como diz o Zuri, tá bom? E a telinha para sua despedida. Modesto, muito obrigado por mais uma vez estar aqui participando do seu programa. Confesso que gosto de estar aqui conversando contigo, que sempre aprendo bastante. Aproveito da sua experiência de vida e sua experiência política, já que você vivenciou muita coisa em tempos passados, que eu nem nascido eu era, e é muito bom. A gente sempre aprende poder levar para os seus telespectadores o nosso posicionamento, as nossas posturas e aquilo que a gente pensa para uma Nova Friburgo melhor, que eu tenho certeza que a partir de 1º de janeiro muita coisa boa está por vir e a nossa cidade merece, o nosso povo merece e a gente vai conseguir avançar. Tenho certeza disso, apesar de todos os problemas que a gente tem para enfrentar, mas que com muita fé em Deus a gente vai conseguir levar aqueles que realmente precisam do serviço público o que eles vêm clamando há muito tempo. Eu quero deixar como pensamento um provérbio chinês. É muito fácil ser pedra, o difícil é ser vidraça. É muito fácil ser pedra, o difícil é ser vidraça. Que o nosso futuro prefeito consiga lidar muito bem em ser vidraça, que isso é natural para qualquer homem público, qualquer um que exerça um cargo de gestão, seja do síndico, seja de gerência, qualquer um, seja do chefe de equipe, ele sempre se torna uma vidraça porque tem sempre gente inconformada com as decisões. E aí vai depender muito da tolerância, da paciência e da capacidade dele para evitar até que ele seja vidraça, né? Mas não, isso é natural que as críticas virão para ele, como foram para todos os que passaram pela cadeira número 1 desde que Friburgo elege prefeito. Isso é natural que tenha. Mas que ele tenha sabedoria, saber lidar com isso e trabalhe o máximo para evitar de ser vidraça, né? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.